Olá, Oiê, tudo bom, Liege? eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Encerrando mais uma semana aí. Com certeza. Você, né? Sim, sim, tu tem É, amanhã ainda? eu vou de live amanhã, eu vou de live domingo, é maratona, a gente não para. Ah, isso aí. Tem que aproveitar nesse momento. Formar bastante pessoas para nós aí, que a hora que retomar o mercado vai ter muita oportunidade. Oh! Peraí, Brasil, vocês viram como que começou essa live? Vocês estão ouvindo? Vocês acham que vai ser pouca coisa ou não? Hein? Não, daqui a pouco vai começar todo mundo enlouquecido aqui, querendo saber. Que bom, A Jefferson. expectativa é altíssima. É mesmo? Conte-me mais sobre isso. Eu acredito que a gente, né, várias das pessoas que tu tem conversado, e nós temos essa máxima dentro da indústria farmacêutica, né, que é a última a entrar na crise e a primeira a sair. Então, assim que a gente normalizar o mercado, a gente volta com o pé embaixo, como sempre foi, né? Então, vai precisar muitas pessoas preparadas, né? Porque o que aconteceu, né? Vou te dar um pouco da minha experiência. Nós tivemos algumas pessoas que saíram no final do ano por decisão própria, né? Sempre eu digo que tem a janela de abertura e a dança das cadeiras, né? Então, tem pessoas que migram para outros laboratórios e a gente vinha em processo. Alguns entraram, Eita, período a vamos gente, conversar. Tá dando depois uma das férias, travadinha, né, que a né? gente tira dezembro e fevereiro, e, e aí depois, logo em seguida entrou, né, a pandemia e a gente teve que encerrar os processos de contratação. Nesse período de pandemia também, né, algumas pessoas saíram, então só na minha regional eu tenho 8 vagas para preencher assim que retomar o mercado, né, então a gente vem com tudo e vamos em frente aí. Tá bom, gente? Tá bom? Só 8 vagas Só um só com o pouquinho que eu não estou te Jefferson. ouvindo. Eu tava eu mesmo me ouvindo, tava tendo um eco. Às vezes, se você quiser tirar o fone, a gente consegue fazer numa boa sem ele, tá? Eu não estou conseguindo te ouvir, vou tentar. Linguagem do sinal. Tá me ouvindo agora? Você também tá com a equipe aí te ajudando, né? Sai e volta. É. Ô, Jefferson, acho que é melhor você sair e começar de novo. Regional do Jefferson. A regional dele compreende Sul e Centro-Oeste. Depois ele vai falar certinho as regiões, mas é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul. Isso eu lembro que ele me falou. Agora, se tem mais algum estado no meio do caminho, ele vai explicar para a gente melhor. E claro que as outras regionais, né, Regional Nordeste, na Regional Norte, Sudeste, vai ter também vaga, né? Se ele está com 8 vagas, imagina aqui que costuma ter muito mais, né? Então podem ficar tranquilos que já já ele vai explicar tudo aqui e vai dar o caminho das pedras também, né, gente? Deixa eu ver se ele já mandou um oizinho aqui. Todo início de live é uma procissão, né? Gente, ele tá chamando. Aonde? Vamos ver. Aqui. Vamos lá. O mais legal é que vocês são tão feras, que vocês me ajudam tanto, que vocês não têm ideia. Vamos. Acontece. Agora vamos? Vamos embora, né? Você quis deixar eles loucos, né? Tacou as Sim, vagas e saiu correndo. ficar na expectativa. Já comecei a receber currículo aqui, daí eu tive. É, mas legal, aliás. Então, Eles querem concordo. saber aonde são essas 8 vagas, se vocês pode falar. Certo. Eu tenho no Rio Grande do Sul, a maioria está em Curitiba, Paraná. Mas tenho em Campo Grande também, né, no Mato Grosso do Sul. Ah, tem aluno lá.
Basicamente são essas as regiões, mas a maioria está no Paraná, nesse momento. Ah, eu tenho vários alunos também em Curitiba. Estava disputando, né? Nós vamos ter no Brasil inteiro, né? Porque Uhum. tem vários setores vagos, né? Então a gente tem uma boa oportunidade. Que legal, que coisa boa. Mas você já chegou causando e nem falou um pouco de você. Então, se apresente, Jefferson, para os nossos convidados, que hoje eles já estão te amando. Isso a gente já Ah, sabe, né? eu vi os comentários ali no teu post, né? E é bacana isso, né? A gente construir essa relação aí de confiança, né? Dentro da indústria, né? Então, eu sou Jefferson Domingues, né? Atualmente gerente regional do Laboratórios Bagô. Estou há 8 anos na indústria farmacêutica, mas, né? Como eu te falei, né? Nem sempre foi assim, né? Trabalhei Uhum. 17 anos no ramo metal mecânico. Eu sou engenheiro de produção de formação. Segui, né, desde criança, né, meu pai era metalúrgico, então fui meio que seguindo os passos dele. E aí, Uhum. 2008 chegou né, final de 2008 para 2009, eu saí da empresa que eu trabalhava, e aí chegou o momento da virada, né? Eu falei para minha esposa e disse assim, ó, se depender de mim e eu puder, eu não volto mais para o ramo metal mecânico. Ela disse, o que tu vai fazer? Eu disse, eu ainda não sei, mas eu não quero mais estar preso atrás de uma mesa de escritório, trancado dentro de uma fábrica. E aí eu voltei, né? Morava no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade que chamava Marau, e aí voltei para a região metropolitana de Porto Alegre, e eu me formei em 2004, né, numa universidade que se chama Unicinos. E aí, em 2006, eles lançaram um mestrado de engenharia de produção. E aí, pelo relacionamento que eu construí com a universidade, todos os anos eu recebia o convite, então, para fazer parte do mestrado. Uhum. Morava no interior, não tinha como, né? Que era aula sextas e sábado, o dia inteiro. Aí, em 2009 eu retornei, então, para a região metropolitana, e no final de 2009 eles convidaram novamente a fazer o mestrado. Daí eu disse, meu, até quero fazer, só que nesse momento eu estou desempregado, estou fazendo, né, uns trabalhos de consultoria, mas eu tenho interesse, né? Se vocês conseguirem uma bolsa, eu faço o mestrado. E eu consegui a bolsa, comecei a fazer o mestrado. Um outro sonho que eu tinha era dar aula, né, na universidade, então no ano seguinte eu já comecei a dar aula, né, em duas faculdades e vinha levando a vida dessa forma. Trabalhos de consultoria, né, para uma empresa de um amigo, né, onde eu fazia projetos nas empresas Randon, em Caxias do Sul, na Móveis Todeschini, Bento Gonçalves, e fiz projetos no Hospital Taquini, de Bento Gonçalves, e também no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. E aí um dia, sem mais nem menos, estava na festa de aniversário do filho de um amigo, que a gente já convivia há 5 anos, e aí contando um pouco, né, do que eu vinha fazendo, e aí eu comentei, né? Disse, se eu pudesse, eu queria trabalhar na rua, não queria mais estar preso atrás da mesa de escritório. E aí ele disse, então eu tenho uma oportunidade para ti, né? Recentemente ele tinha contratado um outro amigo em comum, né? E disse, trouxe, né, o Anderson para trabalhar comigo, ele já está aí há 2 meses, né? Tá conhecendo. E tu não quer ser propagandista farmacêutico? E ele disse, o que faz um propagandista farmacêutico, né? Isso que ele um ponto totalmente fora da curva, porque eu nunca almejei trabalhar na indústria farmacêutica e muito menos conhecia. E eu brinco que até para tomar remédio era difícil, né? Porque raramente, né, fazia uso de medicamentos também. E ele começou a me explicar, e aí o que mais me chamou a atenção na época, né? A Bagô tinha, acho que uns 10 anos de Brasil, estava, né, dá para se dizer, gatinhando ainda, né, estava começando para uma indústria farmacêutica, e aí ele me contou quais eram os planos da empresa no Brasil e como ela já atuava no mundo, né. Eu Uhum. vi em diversas multinacionais, né, e aí eu disse que aceitava a proposta. Na época ainda, né, para te ter uma ideia, muitas vezes o pessoal acha que é tudo mil maravilhas, né, o salário que ele me propôs cobria os meus custos fixos. Mas eu vi um projeto de longo prazo, né? E eu, quando Uhum. saí dessa última empresa, eu disse, eu quero entrar numa empresa onde eu me sinta à vontade para desenvolver um projeto e eu consiga construir uma carreira. E aí ele comentou, né? Ele disse, com o teu perfil, né? E com o currículo que tu tem, em pouco tempo tu vai conseguir, né, alcançar, né,
outros cargos dentro da empresa, né? A empresa vai crescer, vai precisar, né, reforçar a gestão e outros cargos. E aí eu entrei e apostei nisso. E eu digo que a engenharia, né, me ajudou muito na questão de cálculos, estratégias, estatísticas. Então, eu pegava os relatórios, me debruçava para cima dele, montava a minha estratégia de trabalho e ia para cima. Eu peguei um setor que, na época, ele dava 50% de cobertura. Nossa. Em 4 meses, eu já estava batendo 100%, trabalhando muito na questão de confiança e credibilidade com os clientes. Então, o setor ficou uns 6 meses, né, sem ninguém. Também no interior do estado, então voltei a morar no interior, né, hoje moro em Venâncio Aires, que é próximo de Santa Cruz do Sul, então uma cidade boa. E aí comecei a fazer o trabalho, eu não conhecia nada de médica, não conhecia nada da cidade, e fui, né? E até hoje estava conversando com um amigo, né? Agradeço muito aos propagandistas da cidade, que eu digo assim, que praticamente me pegaram pela mão e me levaram de consultório em consultório, me apresentando, mesmo de empresas concorrentes, né? E aí vem mais outra máxima que nós temos, né? Que os laboratórios são concorrentes, mas nós, como profissionais, somos colegas, né? E quem te recoloca, né, num outro laboratório são os teus colegas, né? Então, a gente procura, né, cultivar esse relacionamento. E aí fui desenvolvendo, né, o meu trabalho, buscando, né, sempre o melhor, né, por ser bastante competitivo, então eu queria estar sempre entre os melhores resultados, né, do Brasil e primeiro da minha regional. Também que né, o meu maior concorrente primeiro sou eu, né, depois é a equipe que eu faço parte e depois a região e aí vai para o Brasil, né, então tu vai vendo, né, quem são as pessoas que estão na tua volta, né, e de que maneira, né, tu pode ter um resultado, né, parecido ou igual a eles, né, não pode nunca se contentar. A gente escuta muito, né, no nosso meio, né, se eu der mais do que 100% esse ano que vem uma meta muito grande e eu não vou conseguir bater. E eu nunca vi dessa forma, eu procurava fazer o máximo, né? Nunca tirava o pé, chegava dia 30, eu estava ainda fazendo colocação e, se já estou com 120%, vamos tentar buscar os 150%. E ia em cima desse sentido. E aí tu está preparado, né? Tu está no lugar certo, né? Surge a oportunidade, para quem que eles vão olhar? São para aquelas pessoas que realmente, né, têm vestido a camisa da empresa e têm buscado resultados. E aí, com um ano de empresa, o cara que me contratou, esse que era gerente regional do Sul, ele assumiu a regional do Sudeste, né? Então, foi morar em São Paulo e começou a reestruturar a equipe de São Paulo. E aí ele levou a supervisora, que era do Rio Grande do Sul, para auxiliar ele nesse processo. E aí eu passei um ano atuando como propagandista e cuidando da parte burocrática da equipe, né, auxiliando o gerente distrital nesse sentido. Então, eu recebia os relatórios de despesa, relatório de quilometragem, conferia tudo e dizia para ele, tá tudo ok, pode enviar. Já meio que me preparando, né, para uma futura oportunidade. Aí, passou esse tempo, então, ela retornou para o Sul, assumiu a equipe novamente, né, eu ainda continuava, né, como propagandista. Passou uns 3 meses, ela estava grávida e era uma gravidez de risco, e ela acabou se afastando. Novamente, assumi essa questão da burocracia da equipe, até que terminou a licença maternidade dela e ela decidiu não continuar mais na empresa, né, que ia se dedicar à criação do filho. Aí todo mundo perguntava, daí tu assumiu? Daí eu disse, não. Aí eu fui para um processo de seleção interna, onde outros colegas, né, participaram, e aí... Então, depois de 2 anos e meio, né, como propagandista, eu assumo a equipe do Rio Grande do Sul. Daí, na época, tinham 7 propagandistas, e aí começo a fazer o trabalho. Se tinha muito uma comparação aqui entre a minha regional, são duas equipes, né? A Sul 1, que é Curitiba, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Paraná, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a Sul 2, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí, nunca na história, essa Rio Grande do Sul e Santa Catarina tinha resultados melhores do que Paraná, Campo Grande e Cuiabá, Mato Grosso ali, né, que seria a outra parte.
E nesse ano que eu assumi, nós conseguimos ter os melhores resultados, né, em relação à outra regional. Que legal. Aí fiquei, então, um ano e meio, né, como supervisor, e aí assumi a distrital. Então, com 3 anos e meio de empresa, eu assumo a distrital, que seriam os três 2 anos e estados, meio. os 3 estados do sul. E aí, nesse ano também, né, muitos dizem que foi sorte, né, mas foi com muito trabalho, o sul teve o segundo melhor resultado do Brasil. E aí, Uau, com a dificuldade que é o Sul. um ano depois, então, de estar como distrital, eu sou promovido a regional, né? Então, com 4 anos e meio, eu saio de propagandista neófito e chego a regional. Então, teve um pouco de sorte, acredito que sim, né? Não Teve é... algumas circunstâncias que facilitaram os posicionamentos, mas se você não tivesse preparado, se você não tivesse dando resultados, se você não tivesse fazendo a sua parte, entregando 150% do seu 100%, não seria assim, né? Exatamente. Então... E um outro fator que eu considero bastante importante, né, é tu apostar, né, na empresa que tu tá. Eu digo, a gente não tinha as melhores condições, hoje talvez não temos ainda, né, os melhores salários, mas a gente tem buscado, né, alguns benefícios diferenciados dentro da indústria. Mas tu vê muitas pessoas a Bagô, né, é uma das poucas empresas ainda que emprega neófitos, né? Então tu contrata uma pessoa, tu prepara eles, né, para o mercado. Nós focamos muito na questão do treinamento. Então nós temos, né, acredito que é uma das primeiras indústrias que nós temos uma universidade própria, né, com curso, então onde a gente forma toda a nossa equipe. Eu fui a penúltima turma, né, do curso de formação de propagandistas presencial, depois teve mais uma e a gente entrou com o ensino à distância. Isso, né, em 2012, né, nós já tínhamos ensino à distância, então, para a formação da nossa força de vendas. E aí, com isso, o pessoal, hoje, ele estuda, né, através da nossa plataforma, tem toda a parte, né, nós, gerentes também, né, participamos, fizemos provas, estudamos, está cada vez mais preparado. E no campo é uma constante preparação, né? Então a gente acaba sendo, né, o coach dos nossos propagandistas, buscando, né, com que eles venham ter sempre o melhor resultado. Então, outra característica que eu procurei adotar, né, quando entrei na indústria, às vezes estava almoçando com um colega, ou tinha marcado de almoçar com um colega de outro laboratório, ou tomar um café, e ele diz, hoje eu não vou poder almoçar contigo porque meu gerente vai vir trabalhar comigo e eu não tinha esse histórico dentro da Bagô, né, de ter, o gerente vai vir, ou ter paraquedas, ou ter, né, coisas desse estilo. E aí eu dizia, o dia que eu chegar a ser gerente, eu quero ser o cara diferente, né? Eu quero ser o cara que o propagandista ligue para mim e diga, já faz 3 meses que tu não vem trabalhar comigo, quando é que tu vai estar aqui no campo junto, né? Porque que faz falta, né? De gestor que faz falta. Porque tu acrescenta, né? E queria ser essa pessoa, né? E aí procurei construir a minha carreira dentro dessa forma, né? Que as pessoas sentissem a minha falta e que quisessem que eu estivesse perto. E hoje acredito que a grande maioria tem essa visão, né? O pessoal tem canal aberto comigo, né? A qualquer momento. E a gente procura, né, auxiliar para que eles tenham também o melhor resultado, né? Porque afinal meu resultado depende de cada um deles, né? Então hoje a minha equipe são 20 propagandistas e dois distritais, né? E depois eu né, com essa equipe. Então Então, um Jefferson, vocês essencialmente só contratam neófitos? Sim, não, contratamos pessoas com experiência também, né? Mas a gente dá oportunidades também para o neófito, né? E aí, digo que é o brilho nos olhos, né? Aquela pessoa que realmente quer a vaga, né? E tu descobre, né? Se a pessoa quer a vaga, conversando, né? Com 3 perguntas tu descobre se realmente ela quer ou não quer, né? Se está totalmente preparado ou se ela quer realmente entrar, fazer um período ali contigo e continuar de olho no mercado para buscar uma outra oportunidade.
Uhum. A gente acerta sempre, não acerta, né? A gente erra também em contratações, né? A gente se surpreende positivamente, se decepciona também com algumas pessoas, mas faz parte do nosso dia a dia, né? Então a gente tem que procurar ter essa visão aí de identificar rapidamente, né, o que está acontecendo, Uhum. tentar corrigir, né, se for possível uma correção e seguir em frente, né? Então, às vezes a gente pega uma pessoa com muita experiência e que não se adapta, né, à filosofia da empresa ou ao nosso estilo de trabalho e acaba saindo, né, por questões, né, na outra empresa era assim, na outra empresa era assim. Daí, primeiro tu diz, ó, agora tu não tá mais na outra empresa, tu tá aqui, né? E as regras são, Uhum. coloca a nossa camisa e entra pro nosso jogo. É, a E aí, empresa que já tem, né, o DNA de contratar pessoas sem experiência para treinar e desenvolver, normalmente ela prefere desenvolver mesmo, né? Ela, sim, tipo, não tem nada contra quem tem experiência, claro, né? Mas o foco é principal para as pessoas que querem entrar, querem trazer um gás novo, né? E sim, como, assim como você, que entrou aos 37, eu vou fazer porque já apareceu 1000 vezes pergunta aqui. Tem limite de idade para entrar na Bagô ou não? Ou o candidato estando preparado, como você mesmo disse, já é o suficiente? sim. Tem uma ideia agora, no primeira semana de março, eu contratei um rapaz que tem 50 anos, né? Então, e é neófito, né? Então, nunca tinha trabalhado, né, na indústria farmacêutica, mas para ver os vínculos, né, e como tu construiu uma carreira e ter referência, né? A esposa dele trabalhou conosco há 14 anos atrás. Antes de eu entrar na indústria, ela já tinha trabalhado, foi estagiária na Bagô, trabalhou acho que um ano, cerca disso, né, na Bagô, saiu, foi para farmoquímica e está lá até hoje, né? Então, tu vê Uhum. que realmente construiu uma carreira sólida, né, dentro da empresa, teve a oportunidade, né, de se desenvolver dentro da Bagor, ganhar uma experiência e isso abriu uma porta para ela dentro de uma outra indústria. E Legal. eu sempre queria entrar na indústria e não tinha oportunidade. E aí, quando a gente conversou, ele colocou isso, já fiz várias entrevistas, né, não tenho, será que vocês vão me contratar? E daí eu disse, por que que eu não te contrataria? Né? Porque eu não tenho experiência, eu também entrei sem experiência, né? E aí Todo mundo comecei entra sem experiência, ninguém nasce sabendo. Eu comecei a citar um pouco, né, da minha realidade para ele, e eu disse, cara, se tu seguir, né, o caminho que eu segui, não tem nada que impeça de que tu venha ter resultado, né? E eu digo assim, ainda tu tem mais facilidade do que eu, porque tu tem dentro de casa uma pessoa que pode te ajudar. Eu não tinha, né, Uhum. dentro da indústria farmacêutica, né? Minha esposa me ajuda muito, ainda mais com a questão das viagens, né? Ela é o braço direito hoje dentro de casa, mas eu digo na propaganda, no contato, de apresentar para os médicos, né? E ainda que eu fui para uma região ainda que eu não conhecia nada, né? Ele ainda conhece a cidade onde ele vai trabalhar. Isso tem tudo para dar certo, só depende de ti. E aí eu digo, né, que dar oportunidade depende de nós, aproveitar a oportunidade depende de cada um, né? Uhum. E nós Com temos, né, certeza. Jefferson, eu quero aproveitar para claro, mandar um oi para o pessoal que está lá no YouTube, que a gente está transmitindo pelo YouTube também, e o LinkedIn também, né? LinkedIn também e a comunidade Facebook também, que tem dias que uma funciona, outra não, a gente não sabe ainda qual que é a matemática do negócio, né? Então, eu sim, sim, sempre então, uma boa noite para todo mundo que está lá. Eu quero aproveitar e pedir para minha galerinha me trazer minha água, que eu esqueci de trazer, e a gente pede ao vivo mesmo. E tem uma pergunta aqui do Rodrigo, né, no YouTube. É sobre a retomada, né? Quando um candidato mora em uma cidade de interior ou pequena, onde ela geralmente é setor de viagem, ou como que se consegue vagas numa cidade grande? Assim, se ele estiver numa cidade pequena e a vaga for em cidade grande, como que ele pode fazer? certo. Na Bagu, até por nós ter uma força de venda bastante reduzida, a grande maioria dos setores são setores de viagem. Então, a gente compõe 8, 10, 12 cidades, né, cada um dos setores. E aí tem setores que têm 4 dias, 4 pernoites, né, outros 8, né, Obrigada. e, e aí conforme, né, a distância geográfica, né, desse setor, a gente aloca, então, o setor de viagem.
E aí é muito de buscar, então, né? Se tem oportunidades, né? Hoje em dia é difícil uma região que não tenha sede de uma indústria farmacêutica, né? As indústrias atendem, né? Quase, né? Todo o país, basicamente. E então, identificar, eu digo, né? O pessoal diz, como é que eu faço, né? Para ter contato com essas vagas, para saber o que está acontecendo? Cara, viu alguém com uma maletinha preta? Gruda? Chama, conversa, gruda nele e diz, né, tu é propagandista, se apresenta, né, fala que tu tem o desejo de trabalhar na indústria. Eu digo que propagandista ele não é muito versátil, né, ele almoça sempre no mesmo lugar, ele dorme sempre no mesmo hotel, ele toma café sempre no mesmo lugar É um bicho e de ele tá hábitos. sempre e ele tá sempre de bando, né? Tu nunca vê sozinho, tu vê sempre dois, três, né? Então, pô, descobriu onde é que é o café que os propagandistas vão, vai lá, senta do lado, fica um pouquinho acompanhando a pergunta, entra no assunto, se apresenta, diz que quer entrar, distribui currículo e vai. Todo mês eles vão estar ali. E aí Você daqui a sabe, pouco. Jefferson, que no curso tem uma aula que eu falo exatamente sobre isso, sobre aonde eles podem ir para conhecer os propagandistas, como abordar, o que falar, né, como entrar no assunto, como levar esse assunto, como ganhar confiança. Até isso eu ensino, eu fiz questão de ensinar, porque eu sei o quanto é importante, o quanto realmente muda o jogo, né, do negócio. Que bom que você está falando isso também. Os receitinhos sabem, eles lembram da aula. Quando a gente tá de fora desse ambiente, tu não sabe, né, como que Não ele faz funciona. ideia, né? Eu digo, é um ambiente fechado, né? As vagas circulam muito mais internamente do que externamente. É difícil tu ver. Nós temos aqui o principal jornal do estado é a Zero Hora. Tu não vê uma vaga que está na Zero Hora, né? Hoje, né, com o LinkedIn, com as redes sociais até circula um pouco, né? Até a mesma parte de formação de propagandistas, né? Que quando eu entrei eram poucos os cursos, né? Hoje já tem, né, tem bem mais. Acaba tendo esse contato, né, com os gestores da indústria e essas vagas começam lá, então, por esse meio. Eu digo que eu prefiro usar muito o canal de vocês, porque se eu divulgo meu e-mail para receber currículos, eu não trabalho, né? E se for o telefone, então, nem pensar, né? Porque o pessoal começa, né, a ligar, eu procuro sempre, né, responder muito, ser muito sólido, né, nas respostas, atender, né, o pessoal que entra pelo Instagram, que entra em contato pelo LinkedIn, né, sempre procuro responder. Mas vai chegar um ponto que isso não vai ser possível, né, pela quantidade de pessoas, né, que acabam tendo, né, tendo esse contato direto. E aí a gente tem os canais nossos, então, né, para direcionar. E aí várias pessoas conta com a família Receita, viu? O dia que vamos. precisar, que tiver alguma posição, pode entrar em contato. Tem um banco de currículos separado, tudo por cidade. Você fala ali, eu tenho uma vaga na cidade tal. Eu já levanto os currículos e te encaminho. Pode ficar tranquilo também. A ideia, né, assim que a gente retomar, então, né, já começar esse processo de seleção, né, porque o nosso RH também, né, vai virar gargalo nessa época, né, porque a gente na todo o Brasil, né, com vagas. E aí o que eu tenho feito, né, para auxiliar, eu já mando, né, alguns currículos, dá uma olhada nesses três aqui, né, para essa vaga dessa cidade, e aí facilita também o trabalho do meu RH, né. Tenho, né, também ao longo dos anos mudando o nosso processo de seleção, então hoje a gente vê muitos gestores, né, que fazem todo o processo de entrevista, vão para o hotel, fazem os testes. Nós tiramos toda essa parte, né, do comercial, porque a gente comercial ele tem que estar trazendo negócios para a empresa, né? E pega o meu caso, por exemplo, engenheiro, eu não tenho os skills necessários que um RH tem, né? Para poder identificar o perfil de uma pessoa, né? Então eu passo para o RH o que eu preciso, né? Qual é o perfil, defino o perfil, né, dessa pessoa, se é um mais voltado para liderança, né? Ou se é um perfil mais para negociação, mais comercial, né, ou mais técnico, né, se for uma linha de produto, né, onde eu preciso ter mais experiência técnica, e aí o RH vai buscar essa pessoa. O RH, então, vou dar uma palhinha aí do nosso processo de seleção, então, aproveitando. O RH faz a triagem dos currículos,
identificando perfis, né, que se enquadram dentro daquilo que a gestão tá buscando. Eles encaminham essas pessoas, né, fazem uma entrevista com elas e encaminham, então, para a nossa Universidade Bagô Brasil, né, dão um link de acesso, e ele vai ter uma semana, então, para estudar todos os nossos produtos e vai ter várias provas lá dentro, né, onde tem que atingir a nota mínima de 9, né, então, uma média bem elevada. Tem algumas provas que realmente são bastante difíceis, né? E aí tu avalia também a persistência do candidato, se ele realmente, né, está disposto àquela vaga. E aí, passando essa semana, então, das avaliações, o RH vai fechar, então, né, entre os candidatos que foram avaliados, qual que teve a melhor performance. E aí, esse candidato da melhor performance, ele vem para uma monitoria de campo, né? Essa monitoria são 2 dias de trabalho junto com um propagandista nosso, dividido em 4 períodos. No primeiro período, ele acompanha tudo que o propagandista fizer e o propagandista vai dizendo para ele, ó, aqui eu estou fazendo uma pré-visita, estou analisando a auditoria desse médico, estou verificando qual é o potencial que esse médico tem para os nossos produtos e eu vou entrar lá e vou fazer isso daqui, né? Dar a estratégia de como vai executar a visita. Dentro da visita, então, vai fazer, né, aquilo que ele foi treinado para fazer, e aí ele sai, então, vai fazer junto com o propagandista pós-visita. Você quer fazer isso, fiz aquilo, ou fiz aquilo que foi planejado, ou eu não fiz o que foi planejado, e ele vai explicar por que ele não fez. Né? Que a gente tem uma característica que, dentro do consultório, né, a prioridade é o médico. Né? Então, se eu quiser falar de benefício, mas o médico está interessado em saber preço, eu vou esquecer os benefícios e vou falar de preço para ele, né? Porque é aquilo que ele quer saber naquele momento. Então, muitas vezes, tu traça toda uma estratégia e dentro do consultório tu tem que se adaptar àquilo que o médico está interessado naquele momento. E aí tu explica tudo isso pro candidato, né? Que está entrando. No período da tarde, então, vai intercalando. Ele já começa a fazer uma propaganda e o nosso propagandista faz uma. Ele faz uma e o nosso propagandista faz a outra. E aí, no dia seguinte, então, no período da manhã e da tarde, o candidato faz todas as propagandas. E aí, claro... Candidato ainda não está nem contratado. Não está nem contratado, exatamente. Para ver. E aí a gente já teve casos, por exemplo, do candidato dizer, pô, eu imaginava que era uma coisa e é totalmente diferente daquilo que eu pensava, não é isso que eu estou buscando, e desiste da oportunidade. Ou ele realmente reforça a certeza que ele tem, né? E aí o nosso propagandista também vai fazer uma avaliação, né, se aquele candidato tem o perfil da equipe que a gente está buscando, né? Ou seja, ele vai entrar e vai se integrar ao nosso time, ou ele vai entrar e não vai conseguir se adaptar ao time, né? Então tem uma avaliação também da própria equipe, né, se aquele candidato, então, vai poder entrar e nos auxiliar dentro dos nossos objetivos. Ai, que legal, né? Quando o candidato tá preparado mesmo, né? Que ele conhece a função, sabe já o que esperar de uma propaganda, já entende que é uma pré-visita, uma pós-visita. Nesse processo superficial. E, claro, cada vez a gente está tendo pessoas mais preparadas, né? Eu comento muito com os meus colegas, com os meus pares e também com os meus distritais, né? Tem hoje 13 milhões, talvez mais, né, em função da pandemia, de pessoas, né, que estão buscando uma oportunidade e muitas vezes a gente fica mantendo na equipe pessoas que não estão nem aí, né, que se preocupam com o seu 70%, que é o que paga o prêmio deles e vão levando a vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e assim vão indo. E aí a gente, quando faz essa avaliação, né, a gente percebe, né, que tem, né, pessoas no mercado aí que dariam a vida, né, por essa oportunidade. E elas fazem acontecer, né? E a gente tem algumas histórias bem interessantes aí de pessoas neófitas que entraram e substituindo pessoas que tinham muita experiência, né, que saíram do setor e deram muito mais resultado do que alguém que tinha experiência, né? Então, tu fala, né, em crenças limitantes, né? O fato de não ter experiência não significa que não vai conseguir trazer resultado. E aí, né, eu te falei que quando eu entrei, trabalhei muito a questão da credibilidade. Então, eu chegava num cliente, numa farmácia, que ela dizia, não vou colocar teu produto porque não vem receita.
Daí eu disse, pô, se não vem receita, a culpa é minha. Delas, como que a culpa é tua se tu tá entrando agora? Sim, eu já tô há 2 dias e não consegui ainda fazer com que venha receita na tua farmácia, né? E assim eu ia, né? Ah, já tô uma semana, já tô um mês. E aí eu ia nos médicos e eles diziam, eu prescrevo o teu produto e não encontro nas farmácias, não vou prescrever mais. E aí dizia, pô, doutor, eu preciso que o doutor continue prescrevendo para que a farmácia consiga colocar, né? Talvez volte 1 ou 2 receitas, mas eu já combinei com eles que a hora que chegar a primeira receita, ela vai perceber que é um resultado do meu trabalho e vai fazer a colocação. E assim é um trabalho de formiguinha, né? Dia a dia, né? E eu digo que o que mais me deu satisfação na indústria é que tu consegue ver o resultado do teu trabalho imediatamente, né? Tu visita um médico de manhã, de tarde tu tá na farmácia e já começa a ver receitas tuas chegando ali na farmácia. Pois é, pô, a recém vendi esse produto, a recém, né? Então, é muito rápido esse processo. E com as informações que tu tem, né, e uma boa análise que tu faça, tu tem como, né, eu sempre falo para minha equipe, tu tem como escolher 2 caminhos do teu trabalho. Ou tu trabalha com as pernas, ou tu trabalha com a cabeça. O resultado possivelmente vai ser parecido, mas o esforço físico que tu vai levar para chegar a esse resultado é muito maior se tu decidir trabalhar com as pernas. Agora, se tu for focado, vou trabalhar meus médicos potenciais, dentro dos médicos potenciais, meu produto potencial, e vai construindo nessa relação com o teu médico, vendo quais as farmácias que mais giram o teu produto e trabalhando mais essa questão com os atendentes, né? Tem propagandista que entra na farmácia e só fala com o gerente, só fala com o farmacêutico, pô, tu tem que falar Passa com todo reto, mundo. né, na galera. Passa reto na galera, e daí o cara descobre quem tu é, os produtos que tu trabalha, e se ele puder boicotar, ele vai boicotar, porque o outro lá foi lá, levou a gente fala aqui cuca, né, que é um bolo para ele recheado, ou leva um suco, alguma coisa, um refrigerante, um sorvete, né, e procura ter essa relação, né, com os atendentes, né, de proximidade, porque é um trabalho que todo mundo está ganhando, né? A gente não pede para que ele venha mudar a prescrição, que venha, né? Mas que realmente, né, atenda os teus pacientes, ou que tenha o teu produto, né, disponível na prateleira ali, para que a hora que chegar a receita ele possa atender. Com certeza, isso é muito importante, né? Eu falo sempre com os meus alunos a importância de ter um bom relacionamento no PDV, o quanto é fechar o ciclo, né? Ter, não só com o PDV, mas com os executivos da companhia, né? O trade, sim, o merchan, ter um bom relacionamento com toda a cadeia, né? Porque aí você tem muito mais controle e consegue fazer com que a roda gire muito mais fácil, né? Com certeza, né? Percorrer o caminho da receita, como a gente diz, né? Fazer o círculo realmente funcionar, né? E o relacionamento e a credibilidade, ele acaba, né, sendo tudo. Então, outra coisa que eu fazia quando era propagandista, e nem todos faziam, eu tirava pedido para os clientes, né? Entrava na farmácia, o que tu está precisando dos meus produtos? Né? Fazia a anotação, chegava de noite em casa, ligava para o 0800 lá e fazia a colocação. Dessa forma, eu tinha certeza que no dia seguinte, 9 da manhã, ia estar batendo o caminhão lá e entregando meus produtos para eles. Se eu deixasse para que eles fossem colocar o pedido, podia ele procurar numa distribuidora, que seria a preferência dele, não encontrar ou não conseguir fechar o pedido mínimo e desistir. E dessa forma, ia. Às vezes, queria 5 unidades de um produto. E aí, para fechar o pedido mínimo, dava 9 unidades. Eu dizia, não, pode mandar as 9. Ligava para o cliente e dizia, eu estou mandando 9. Se não sair em 30 dias, tu pode faturar para mim que eu compro, né? Então, tu tem que confiar no teu trabalho, né? E ter a certeza de que aquilo que tu está fazendo, né, vai realmente acontecer. Que legal. Eu andava até com a OL junto. Sim. Eu pegava os OLs, eu ia junto, eu ia visitar, falava assim, a OL tal tá com 15%, a OL tal tá com 20%, na Profarma tá assim, na Santa Cruz tá assim. Eu sabia tudo, eu já chegava, já ia fazendo toda a parte de negociação e era muito legal, né? Porque as pessoas vão criando uma confiança em você, no seu trabalho, né? De dizer, olha, não coloca
tô lançando um produto, vou colocar 24, então não, coloca 8. Deixa eu vender Sim. essas 8, e aí depois a gente pede 24, né? Um produto que você está lançando, sem o médico tem uma fase de adoção de marca, né? Que essa responsabilidade, né? Essa autorresponsabilidade com você. E criando as curvas de demanda, né? Porque a gente muitas vezes não tem ou perdeu, né? A Bagô, ela tem uma característica de muito também de buscar produtos consolidados no mercado de outras indústrias e trabalhar esses produtos para vir crescer. Então, a gente pegou produtos que estavam 6 anos sem propaganda no mercado e aí ele vem, né? Numa curva decadente, né? De demanda. E aí a gente entra e em pouco tempo a gente consegue, né, reverter essa queda e começar com o crescimento. E aí tu tem que trabalhar realmente dessa forma, né? Não vai chegar com 10, 15 unidades lá se tu ainda não conhece as curvas de demanda, não sabe como é que elas se comportam. E aí no momento que elas vão, né, crescendo, vai chegar um ponto que o mercado mesmo se ajusta, né? Tu coloca lá a reposição automática, tu já sabe quantas unidades está virando por dia ou por semana, né, de acordo com que cada farmácia faz os seus pedidos. E hoje a logística da indústria farmacêutica ela é algo formidável, né? Tu faz o pedido 8, 9 da manhã, no máximo, tu está recebendo o produto, né, na tua farmácia. Então, não tem mais por que a farmácia ter aqueles grandes estoques como se tinha, né, antigamente. Claro, para promoção, algum desconto, alguma questão, né, tudo bem, né, mas ela conhece, né, a demanda dela e sabe, né, o quanto de produto que pode ter. Jefferson, vou aproveitar só para falar, teve a Gabi da Drugs Bag, perguntou o que é OL, é Operação Logística. É um código que é linkado com uma distribuidora e uma condição especial. Então, se o comprador da farmácia liga, ele vai comprar por um preço. Se ele tem OL, ele vai comprar com outra condição, às vezes mais prazo, às vezes mais barato, né? Isso ele vai aumentar a margem dele. Então, é a operação logística. Exato. E até algumas distribuidoras têm, né, telefones diferentes, né? Se tu tem OL, se tu não tem OL, né, para poder fazer o pedido, né? Então é algo bem interessante aí. Quando a indústria quer desenvolver alguma promoção, né? Hoje tem o PBM também, né? Que é um desconto daí pelo CPF do cliente, né? Direto com a indústria, onde o PDV dá então esse desconto e depois a indústria, né, ressarce, né, esse valor. São algumas questões, né, algumas negociações que é feitas aí, principalmente produto de valor agregado maior, né, tu consegue ter essas ações aí para poder, né, se diferenciar no mercado e fornecer, né, um medicamento de qualidade a um preço acessível, né, para a população. E Jefferson, a Bagô ela está distribuída em todo o Brasil, Nordeste, Norte também? Sim, estamos em todo o Brasil, né, Norte, Nordeste, né, é uma regional. Depois tem Centro-Oeste e ele pega Minas, Espírito Santo, né, uma outra regional. Aí a regional São Paulo, que é a maior, né, o dobro da minha, para ter uma ideia assim mais de comparação. E o Rio de Janeiro também é uma outra regional, né? Mas atendemos todo o Brasil. E agora até com essa questão a gente se falava muito, né, a questão do trabalho remoto e que, né, poderia tirar, se tinha muito receio, né, de que tiraria, né, o trabalho do propagandista presencial. E a gente viu uma grande oportunidade, né, de poder chegar naquelas cidades onde a gente não conseguia chegar. E aí eu cito um exemplo, né, o Rio Grande do Sul tem 497 cidades. Eu consigo atender hoje 50, 60 cidades só, né, com a que eu tenho. Então a gente tem uma oportunidade de começar um trabalho remoto nas cidades que não são visitadas e criando uma base, criando um hábito prescritivo dos nossos produtos. E conforme, né, vai crescendo essa demanda, eu consigo, né, pagar um representante presencial para atender esses mercados, né? E com isso ir crescendo, né? Então, o fato da pandemia acabou antecipando algo que se tinha muito para frente, se tinha muito receio, e daí chegou um momento que ou tu fazia isso, né, ou a demissão seria muito grande, né?
Imagina, eu estou 100 dias em casa, já sem sair, né, para a rua para trabalhar. Uhum. Se não tivesse como fazer trabalho remoto, não tivesse como ter contato, não conseguisse gerir a minha equipe, né, à distância, ah, o desemprego teria sido muito grande. Então, algo que parecia que iria gerar desemprego, na verdade, foi o que salvou o emprego de muita gente, né? E que Verdade. vai trazer muito mais oportunidades aí pela frente. E eu, na minha visão, eu vejo, né, o propagandista híbrido, né, esse que vai fazer presencial e vai fazer também remoto, como algo que veio para ficar, né? Não, Uhum. no novo normal, né, o propagandista presencial também vai fazer, né, visitas remotas, porque já estão identificando alguns médicos que tu vai agora, a gente, conforme as cidades estão liberando, né, para visitação, a gente já começou, né, fazer algumas visitas, e aí alguns médicos dizem, ó, eu a partir de agora eu vou preferir só a visita remota, e aí se tu tem algum material ou alguma amostra, alguma coisa, né, tu pode deixar no consultório, mas eu vou ter uma agenda, né, com os propagandistas para visita presencial. Então vocês continuam tendo contato comigo remotamente, mas atendimento no consultório. Então, os médicos também estão entendendo dessa forma, né? No início também alguns médicos achavam, se eu receber vocês virtualmente, eu estou contribuindo para que venha a ter demissões na indústria. E alguns já começaram a perceber que, na verdade, não. Se ele recebeu o propagandista remotamente, ele está dando oportunidade para que esse propagandista se mantenha empregado durante todo o período da pandemia, né? Exatamente. E justamente o medo deles de substituir, né, o propagandista é porque eles entendem a importância da visita presencial também, né, do momento ali da interação, do relacionamento que se cria, né? Então, eu acho que, assim como você acabou de dizer, mas elas vêm se complementar, né? Eu acho que a remota, a virtual, ela vai dar muito mais alcance, mas a presencial também não vai ser substituída, né? Porque os médicos gostam muito da interação, principalmente do profissional que leva valor, né? Que realmente está ali para entender a necessidade do médico e levar conteúdo relevante. Com certeza. Eu até escutei de um colega da Pfizer que ele disse, né, que quando a Pfizer começou a trabalhar com isso, né, se gerou também esse medo, né? E aí ele disse, né, que na verdade o meio, né, digital não iria, né, substituir o presencial, Uhum. mas o propagandista não digital, sim, seria substituído pelo propagandista digital, né? Então, hoje a gente tem, né, redes sociais que podem auxiliar bastante, né? As empresas que trabalham, por exemplo, nós temos uma linha de OTC, uma linha de dermocosméticos, onde a gente usa muito Facebook, Instagram, né, para divulgar, né, os produtos. Linha de medicamento, isso não é possível, né? E aí nessa linha a gente vai precisar, né, ter o propagandista presencial fazendo o trabalho. Uhum. E sempre diz na Bagoi, né, que o propagandista presencial, ele é a engrenagem que faz girar toda a indústria farmacêutica. Se hoje tem, né, nós somos um laboratório de pesquisa, se a gente tem gente lá trabalhando, desenvolvendo novas moléculas que vão ser lançadas daqui a 20, 30 anos, né, é porque tem um propagandista lá na ponta que está fazendo o trabalho dele hoje, né, gerando essa receita para que movimente a máquina, para que possa, né, continuar sendo investido em pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas para frente. Uhum. É mesmo a vacina, né, que está sendo aí desenvolvida, né, para a Covid em diversos laboratórios. Se não tivesse, né, toda a gama de propagandistas trabalhando e fazendo o seu trabalho, gerando resultado, não se tinha como financiar, né, essas pesquisas que estão sendo feitas, né? Então, realmente é um trabalho muito importante e valorizado, né, que muitas vezes o propagandista não tem essa noção, né, do quanto que o trabalho dele é significativo para a indústria. Exatamente. E, Jefferson, tem uma pergunta aqui que apareceu várias vezes, né? Para eu me candidatar para uma vaga na Bagô, eu posso ter o tecnólogo ou tem que ser a graduação em nível superior de 4 anos? Pode ter o tecnólogo, né? O propagandista nós não pode estar em andamento até, não precisa ser concluído. Ó, que legal, era. Nós
abrimos essa oportunidade. E aí, claro, depois, se ele quiser, né, seguir uma carreira, ser promovido, né, o supervisor, por exemplo, precisa ter a graduação concluída, né, mas o propagandista a gente aceita. E aí, claro, vai depender muito de uma adaptação dele, né, se ele faz uma faculdade presencial, ele não vai poder trabalhar no setor que faz viagem, né, então a gente procura identificar isso também no momento da entrevista. São Paulo, como é muito grande, né, então a gente tem vários setores que não precisam, né, fazer setor de viagem. E aí tu até permite, né, que um propagandista que faça, né, a faculdade presencial, né, possa ser contratado. Mas que nem na minha regional, onde praticamente todos os setores são de viagem, é mais difícil nesse caso. Daí vai optar por um propagandista que tem essa condição de fazer um ensino à distância. E eu vejo hoje, né, um propagandista, alguém que faz, né, um ensino à distância, muito mais disciplinado do que um propagandista que faz o presencial, né? Eu até então não tinha essa experiência sempre estudei, né, presencial. E aí eu sentia muito a necessidade de ter mais conhecimento na área do marketing. E aí fiz uma especialização, um MBA em marketing internacional, e à distância, né? Então estava viajando e aí eu precisei, né, ser muito disciplinado nesse período para poder concluir todas as atividades, né, que eram bem puxadas, né? Eram 4 vídeos, né? Eram, né, vários polígrafos que tinha que ler. Todo mês tinha uma prova presencial que eu tinha que ir na instituição fazer. E aí tu consegue perceber, né, que as pessoas que hoje estão se formando no ensino à distância, elas precisam ser disciplinadas. Não tem como tu fazer um curso meia boca, né? Senão tu não vai evoluir, né? Exatamente. Essa é a proposta, inclusive, é do meu curso, né? Ele é online e é puxado. A galerinha aqui, os receitinhas, o que vocês acham? Tem prazo para entregar projeto, tem uma série de coisas, tem um monte de tarefa que tem que fazer, tem que entregar tudo bonitinho no prazo. Então, é uma coisa que, ó, eles ralam, não é uma coisa assim, tranquilinho, não. Tem aula ao vivo, tem que estar presente na aula ao vivo. Então, só reforça aí tanto um curso de formação, né, uma especialização ou uma pós, ou até uma graduação EAD, né, exige realmente muito dos candidatos, né, muito dos alunos, muito esforço e dedicação. Sim. E o pessoal perguntando aqui, né, eu não falei aonde eu entro, né, no processo de seleção, né. Então, depois do período ali de monitoria, né, que o candidato faz, o monitor, então, ele manda um relatório, né, onde ele vai responder várias perguntas também em relação àquele candidato. E aí, em cima de toda a avaliação, né, de todo o processo, desde o momento que o RH recebeu o currículo até o fechamento da monitoria, ele se tem uma avaliação. E aí eu recebo, então, essa avaliação, e é onde eu entro, então, para falar com 1, 2 ou 3 candidatos, né, conforme a vaga e o setor. E aí, em cima disso, eu dou a palavra final, né? Se aquele candidato vem ou não vem fazer a equipe. E aí a minha avaliação, ela é muito mais, né, eu digo, né, o brilho nos olhos, né, um interesse em realmente querer a vaga, do que propriamente as habilidades, né? Então, a gente contrata a personalidade, o perfil, o caráter, né, da pessoa, e depois eu vou treinar ele, né, as habilidades, o conhecimento, aquilo que eu preciso dele no dia a dia. E aí é aquilo que eu comentei antes, né, as diferenças do trabalho, a nossa filosofia ou não, né? Jefferson, só para te avisar, a gente tem 1 minuto e meio para a live acabar. Foi muito rápido. Passa, né? Passa muito rápido. Foi muito rápido, foi muito bom. Para mim foi um prazer muito grande, né, te conhecer, né? A gente te acompanhava bem à distância, né, pelas redes sociais, mas ter esse contato mais próximo aí nos últimos dias. Com certeza vocês desenvolvem um trabalho muito interessante para nós, as pessoas que passam, né, pelos cursos de preparação, vêm mais preparadas, né, sabendo o que vão, né, encontrar pela frente, né, não tem tanta surpresa. A gente precisa, né, cada vez mais de pessoas mais preparadas.
Lembra em Excel é algo que falta muito para o propagandista, né? De pegar, fazer planilha, encontrar, PROC-V, fazer tabela dinâmica, né? E em cima disso montar a sua estratégia de trabalho, mas também conhecer esse diálogo, esse perfil, né? Com o médico que muda muito. Eu lembro que eu A tive que gente me vai adaptar, cair. né? A gente Adaptar vai muito, cair. né? A gente vai Quando eu cair entrei, em alguns segundinhos. Mas eu queria aproveitar, sem querer te cortar, mas eu queria aproveitar para te agradecer, porque senão vai cair, eu não vou conseguir falar. Obrigada, foi muito legal, de verdade. E a aula 3 já está liberada, viu, pessoal do workshop?